se você me perguntasse assim, matérias fiz muito. Eu tenho 20 prêmios de jornalismo que eu ganhei, por matérias que eu fiz. Mas são sempre que eu vou te dizer assim, são matérias que você faz cada ano dentro de um tema, e é aquele tema que está em evidência, né? Eu até hoje me lembro quando eu fiz uma entrevista e depois escrevi um texto com o Delfim Neto. Né? Ele era deputado federal, ele foi ministro no período da ditadura, eu conhecia bem ele, porque ele foi ministro da Fazenda na época da ditadura, e depois ele era deputado. E eu lembro que ele vinha dar uma palestra para empresários de Curitiba e falaram para mim, se você quiser fazer uma entrevista com o Delfim Neto, você tem que ir lá no aeroporto e pegar uma carona no carro, que ele vai se deslocar, ele só vem, ele sai do aeroporto e vai para fazer a palestra e já volta. Então você pode conversar com ele do aeroporto, dentro do carro dele, até o local da palestra. Eu falei, eu topo, eu vou. E cheguei lá no aeroporto e pedi se eu podia ir no carro, ele falou que eu podia. Vou dizer para vocês, foi a pessoa do raciocínio mais rápido que eu já entrevistei em todos os meus 51 anos de jornalismo. E foi uma senhora matéria que eu fiz para ele, porque tudo que eu batia contra ele, contra a política, contra a economia, na época a gente não tinha o plano real, né? Nós vivíamos um período de hiperinflação, de um alto desemprego, e ele rebatia e ele conseguia, e eu rebatia, ele dizia, eu fiz uma senhora matéria. Eis que, no dia seguinte que saiu a matéria, eu recebi, na época, um telegrama. Telegrama, gente, vocês nem sabem o que é isso. Do gabinete do deputado Delfim Neto, parabenizando pela matéria que eu tinha feito no Jornal Indústria e Comércio. Então, essa matéria eu nunca esqueci. E também não esqueci que eu considero ele, né, uma das pessoas mais inteligentes que eu já entrevistei, porque ele não titubeava, ele tinha um raciocínio muito rápido, né? E na economia não é isso que às vezes nós enfrentamos, eu posso dizer, porque estou muitos anos, todo economista ele pensa antes de falar, ele raciocina. E ele não, ele tinha as respostas sempre rápidas, eu rebatia e ele continuava provando que ele estava certo sempre.